Bom, gente, a má fama dos gatos pretos aí inspirou uma professora aqui de Campo Grande a escrever o seu primeiro livro solo infantil. O livro chama Um Gato no Jardim. Estou com ele aqui, ó. É este aqui, ó, Um Gato no Jardim. Vou tirar aqui da frente, né? Depois a gente vai mostrar por detalhes, né? E aí, por meio de um poema, veio essa ideia aí de que aquele texto ali poderia se transformar em algo muito maior, mais extenso, mais denso, inclusive, né? E com a parceria feita com um ilustrador de São Paulo, Lucas Zavalli, a obra acabou ganhando cara de livro. A publicação foi lançada na última quarta-feira, agora, na Biblioteca Estadual Dr. Isaías Paim. E a Tânia é escritora há 10 anos e tem outros livros de contos fantásticos, inclusive de terror. E ela está aqui, professora, para falar com a gente sobre essas obras aqui. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, tudo bom? Tânia? Um prazer Tudo bem, estar professora? aqui. Tá ótimo. Bom, como é que foi essa história, Tânia, de começar com um livro, né, digamos assim, infantil, uma história infantil, e ir para os livros de terror que não são infantis, né? São aparentemente opostos, né? Inclusive o gato transita nos dois ambientes, Sim, tanto sim, nas tem aquela histórias de mística terror, do gato e tal. e justamente essa questão do gatinho, ter essa visibilidade como um animal que traz azar, e às vezes eu escutava dos alunos essas frases, não, gato preto dá azar, e aquilo ficava me incomodando, e às vezes eu produzia meus textos para trabalhar, e eles gostaram muito de uma poesia curtinha que falava sobre um gatinho preto num jardim. E eu falei, vou tentar estender isso em algo maior. E eu fiz a proposta para o ilustrador, ele gosta de gatos também, fizemos a ilustração durante um ano, tentando trabalhar o lúdico, a brincadeira, e o encontro de uma menina com um gatinho que se sente solitário. Então, é um livro que vai trazer essa questão da solidão, da aceitação, da amizade, numa linguagem bem lúdica, né? Bem agradável. E eu fiz pensando nas crianças, das questões da formação do leitor mesmo, mas muitos adultos estão gostando também. Quem gosta de gatinho está recebendo bem. Que bacana. Bom, no seu caso, então, o gato preto trouxe sorte, Muita né? sorte. Professora. Muita sorte. Que bacana. E transitar, por exemplo, desse livro aqui para esse outro aqui, por exemplo, Estranhas Delicadezas, que parece que tem um tema um pouco mais pesado, Sim, né? Não é mais para criança, é um meio termo, assim, né? Ainda o Estranhas Delicadezas é outra linguagem, outro público. Eu escrevi durante 3 anos para um site chamado Cotidianos, em São Paulo, quinzenalmente. E quando o site encerrou o projeto, eu percebi que vários contos traziam o universo do contos de fadas e traziam a questão feminina. Esse livro é bastante feminino, das mulheres que passam por transformações para chegar à questão da individualização, da aceitação. E eu reuni esses contos com uma temática parecida, mas brincando com a questão do conto de fada. Então, neste livro temos sereias, temos lobas, temos androides, temos mulheres que sofrem metamorfoses, né? E foi uma reunião de 3 anos de produção literária. Então, os seus livros, pelo que eu vi, então, tem o infantil, tem esse meio termo, né? Voltado um pouco mais para adolescentes e para mulheres, e tem os de terror. De terror. Né? Qual é o conteúdo, qual é o livro de terror que você colocou aí para... Um dos primeiros contos de terror que eu escrevi foi um conto de Natal e de terror. E ganhou um prêmio num concurso pequeno em Portugal e eu gostei da ideia de escrever terror. Só que a maioria das produções em terror estão em coletâneas, né, publicadas assim por diversas editoras, ou estão online, né, em sites, e os temas são variados. É o medo mesmo, a ideia de trabalhar o texto de terror é trabalhar o medo, mas na segurança da literatura. Mas esse medo que você trabalha, o medo trabalha, por exemplo, as histórias falam o quê? De mortes, assassinatos, de sobrenatural, porque tem vários tipos de terror. Principalmente né, o terror sobrenatural. Sobrenatural. Você acha que é o que mais assusta? Sim, acho que as pessoas ainda têm esse receio do desconhecido, né? E o terror, a história de terror em si, ela ajuda a dar o sentimento de catarse, ela ajuda a trabalhar com o medo, mas na segurança da literatura, né? E a criança também, porque às vezes parece tão oposto, né? Mas não é. A criança também gosta dos poeminhas de terror, mas desde que seja na linguagem dela, o lobisomem calorento, né? O vampiro que tinha sede. Então dá para brincar com as linguagens, né? E dentro do público específico para atingir, né, um determinado efeito. Quantos livros você já tem hoje escritos?
Eu participei, durante esse tempo que eu escrevo, de cerca de 10 coletâneas, né, de temas diversos, terror, ficção científica, que são produções de editoras do Brasil. E livro solo, eu tenho um livro de poesia, né, poesia romântica, para você ver como as produções são variadas. Você é bastante eclético na forma de escrever, pelo Isso, que eu vi, escrever é uma necessidade, então eu preciso escrever tanto por coisas assim da imaginação, quanto coisas do cotidiano mesmo. Então eu tenho um livro de poesia romântica, o Desamores e Outras Ternurinhas, que foi lançado pela mesma editora de Estronho, de São José dos Pinhais, e é uma editora pequena, mas trabalha com literatura de cinema e literatura de gênero, né, que são textos fantásticos, e literatura infanto-juvenil. E depois eu lancei Estranhas Delicadezas, e este ano eu lancei Um Gato no Jardim, e eu já tenho um outro projeto que é vinculado à escola que eu trabalho, que são os bichinhos da horta, que está vindo com muito carinho, assim. Os bichinhos da horta. Da horta. Isso. Os bichinhos da horta. Isso, a escola tem um que projeto são aqueles de... caramujos, Sim, tatuzinhos, joaninhas e tal. A escola tem um trabalho de horta interessante, e aí eu observo o interesse das crianças, né? E aí surgiu uma questão sobre a joaninha ser uma predadora do pulgão, né? E como trabalhar isso de forma lúdica. Eu fui escrevendo as poesias, é uma produção independente, e vai ser lançado em agosto, então são várias produções que estão acontecendo. Que legal. E de onde é que vem essas inspirações? De onde é que surge? O que, por exemplo, te inspira para sentar e começar ali a digitar, começar a escrever? Uma história, um poema, alguma coisa assim? É uma coisa que eu creio que vem da minha infância já, gostar de ouvir causos. Eu sou de Bela Vista, e eu cresci ouvindo causos, histórias e leitura, né? Eu tive acesso a livros em casa, livros da escola, gibis e tudo mais, então eu já sempre gostei de ouvir histórias e percebi que eu gostava de contar histórias. E essa necessidade de escrever é uma forma também de se expressar sobre o que está acontecendo. E também está relacionada com a questão educativa, estimular a criança a ler, estimular essa questão da formação do leitor, né? Eu acredito que nessa idade, por que o livro infantil? Porque nessa idade o público está se formando o seu gosto, né? Então, quanto mais livros as crianças tiverem acesso, melhor, eu acho. Bacana. E os teus livros estão aonde hoje, Tânia, para a gente poder indicar para as pessoas? Já estão nas livrarias, normalmente? Tem algum lugar específico onde elas podem encontrar? Sim, aqui em Campo Grande, na livraria Le Parole, né? Nós temos os livros na Le Parole. Da minha amiga Luciana. Isso, muito, muito querido lá, o espaço. Muito legal o espaço, bacana. E no site da editora, né, da editora Estronho, aí também na Amazon, Submarino, Americanas, você vai encontrar O Gato no Jardim. Está em livro digital também isso aqui? Ainda não. Ainda não? Não, mas é só em breve, sim, só mesmo. Impresso. Mas é um projeto, assim, transformar também na linguagem digital. Né? Bacana. Bom, gente, conversei com a professora Tânia Souza, né, que escreve contos, poesias, histórias fantásticas de terror, de amor, né, histórias infantis, muito bacana, transita muito bem por todas essas essências da literatura brasileira. Tânia, parabéns muito pelo obrigada. seu trabalho, sucesso. Obrigada, você também. Tá Obrigada. Bom.